Oi, meu nome é Beatriz e hoje vim falar sobre a lição 170 do livro Palavras de Vida Eterna, que se chama Conta Pessoal. Mas antes a gente vai começar fazendo uma prece para a gente poder se harmonizar e absorver melhor essa lição. Então agora vamos fechar nossos olhos e levar nosso pensamento a Deus e agradecer por essa oportunidade de recebermos o Consolador em nossas casas, de receber todo esse conhecimento que nos guia e nos consola no meio das dores que a gente sente. Que possamos, através dessa lição, entender melhor o que podemos fazer para acertar o alvo, que é o alvo da evolução e da comunhão com Deus. Que o Senhor ilumine o lar de cada um, nos trazendo amor, paciência, tolerância. Que possamos, cada um, escolher qual é o melhor a se fazer. Amar o próximo, amar a si e amar a Deus sobre todas as coisas. Que o Senhor nos fortaleça e nos inspire para chegarmos no caminho da evolução. Que assim seja. Então eu vou começar lendo a lição e a frase, o versículo que ela se baseia é o versículo de Paulo, que está em Romanos capítulo 14, versículo 12. E Paulo diz assim: assim, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Aí Emmanuel comenta: se te propões a renovação com Cristo, é imperioso suportar pacientemente as opiniões contraditórias em torno da diretriz diferente a que te afeiçoes. Se algum erro te assinala o passado, muitos te acreditarão de pés chumbados à sombra que há muito tempo já desterrasse do espírito. Se expressas algum voto de melhoria íntima, não obstante as deficiências naturais que ainda te marquem o início no aprendizado evangélico, há quem te exija espetáculos de grandeza, de um instante para outro. Se te dispões a trabalhar no auxílio aos semelhantes, de modo mais intenso, há quem veja desperdício em teus gestos de generosidade e beneficência. Se nada mais podes dar ao necessitado, além da migalha de suas escassas reservas materiais, aparece quem te acuse de sovinice. Se te corriges decididamente perante a verdade, com o propósito de servi-la, há que te interpele a espontaneidade por fanatismo. Se te recolhes à gentileza e à serenidade na execução da tarefa que o serviço do Senhor te atribui, surge quem te aponte por exemplar de pieguice ou indolência. Apesar de todos os palpites antagônicos acerca de teu esforço e conduta, entra no imo da própria alma. Observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos. No foro da consciência, e se te reconheces diante do Senhor, fazendo o melhor que podes, guarda o coração tranquilo e prossegue, de esforço limpo e atitude reta. Caminha adiante na convicção de que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então é essa mensagem que a gente vai refletir. Emmanuel comenta com a gente que mesmo quando a gente tenta melhorar nossa conduta e o nosso esforço, tem alguns palpites antagônicos de pessoas que não entendem esse esforço e querem reclamar ou julgar aquilo que a gente está tentando fazer. E aí ele fala assim, não se preocupa, porque a sua prestação de contas é com Deus, não é com o próximo. Por isso que o nome da lição chama Conta Pessoal. E aí eu dividi essa reflexão em duas partes. A primeira a gente vai refletir sobre o outro que não compreende o seu esforço e a sua conduta, e depois sobre a sua conta pessoal. E para refletir sobre esse outro, né, sobre esse próximo, que não entende o esforço que a gente tem em fazer o bem, eu trouxe uma mensagem de Jesus, que está no livro Boa Nova, no capítulo Os 500 da Galileia. Esse livro ele foi ditado por Humberto de Campos e escrito por Chico Xavier. Por que eu trouxe essa mensagem que eu vou falar agora? Porque, para dar um contexto, esses 500 da Galileia são 500 pessoas que Jesus se fez aparecer depois da sua crucificação.
Então, Jesus ele veio falar para essas 500 pessoas e alertar elas que eles vão ser os divulgadores da palavra de Cristo, mas eles vão passar por algumas dificuldades. Vão passar por pessoas que não entendem eles, que julgam eles, que tentam diminuir os esforços deles, que não vão entender essa mensagem de Jesus. Mas ele fala, tem de bom ânimo e eu vou estar com vocês o tempo todo. Então, para a gente absorver melhor essa mensagem, nada melhor do que ler o que Jesus escreveu pra gente, né? Deixou de legado pra gente. Então, ele falou assim: enviei meus discípulos como ovelhas ao meio de lobos, e vos recomendo que lhes sigais os passos no escabroso caminho. Para entrardes na posse do tesouro celestial, muitas vezes experimentareis o martírio da cruz e do fel da ingratidão. Em conflito permanente com o mundo, estareis na terra fora de suas leis implacáveis e egoístas, até que as bases do meu reino de concórdia e justiça se estabeleçam no espírito das criaturas. Negai-vos a vós mesmos, como neguei a minha própria vontade, na execução dos desígnios de Deus, e tomai a vossa cruz para seguir-me. É preciso imunizar o coração contra todos os enganos da vida transitória, para que a soberana grandeza da vida imortal. A chaga é o vosso sinal, a coroa de espinhos o vosso símbolo, a cruz o recurso ditoso da redenção. Mas, no desenrolar das batalhas incruentas do coração, quando todos os horizontes estiverem abafados pelas sombras da crueldade, dar-vos-ei da minha paz, que representa a água viva. Até que o meu reino se estabeleça na terra, não conhecereis o amor do mundo. Eu, no entanto, encherei a vossa solidão com a minha assistência incessante. Sereis a união, onde houver separatividade. Sacrifício, onde existir o falso gozo. Claridade, onde campeiam as trevas. Porto amigo, edificando na rocha da fé viva, onde pairam as sombras da desorientação. Sereis meu refúgio nas igrejas mais estranhas da terra, minha esperança entre as loucuras humanas, minha verdade, onde se perturba a ciência incompleta do mundo. Nada temais. Sede fiéis ao meu coração, como vos sou fiel, e o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo, onde teremos de vencer o mal. Então essa foi a mensagem, né, que Jesus deixou para essas 500 pessoas e para todos nós que querem, segundo aqui Emmanuel, propor a renovação com Cristo. Então, Jesus já nos alerta, né, que é para a gente ir para o mundo e pregar o amor. Mas isso não vai ser fácil, a gente vai ser incompreendido, vai se sentir sozinho, vai se sentir desamparado. Mas a todo momento, Jesus vai estar lá nos assistindo nessa batalha, né? E aí eu trouxe o significado da palavra pecado. Então, muitas vezes, principalmente na Igreja Católica, a gente ouve essa palavra bastante, né? E até mesmo no Espiritismo a gente fala, nossa, o outro errou, o outro é ignorante, o outro não entende, o outro peca, né? Mas o que quer dizer isso? Esse outro que não compreende, que ele julga, que ele tem esses preconceitos. E até nós mesmos, né? Então, a palavra pecado vem do grego amartia, que quer dizer errar o alvo. O conceito, né, a gente entender o que significa pecar, ele nos tira um pouco do peso desse erro. Por quê? Porque a gente sabe que todo mundo, no final da nossa jornada evolutiva, todo mundo vai acertar o alvo, todo mundo vai ser espírito bom, espírito de luz. Mas, por enquanto, a gente ainda está tentando e não está ajustando a nossa direção. Todo mundo vai, no final, conseguir ajustar, conseguir acertar o alvo, que Jesus já está no caminho de acertar esse alvo. Então, cabe a nós ter paciência com o próximo e com nós mesmos que ainda não conseguimos acertar. Que a gente se desvia no meio das paixões, no meio do orgulho, no meio do egoísmo, no meio dos prazeres. A gente erra a direção que a gente tem que seguir, né? Então, a gente coloca toda a nossa energia para alguma coisa que não vai nos levar para frente, e sim vai nos paralisar. Por que eu trouxe esse conceito? Porque ele nos tira o peso do olhar para o próximo. Então, em vez da gente ver o próximo ou nós mesmos como um pecador, como uma pessoa que
que não entendeu, que tá errada mesmo e é assim, é melhor a gente ter olhos de ver e ver esse próximo como uma pessoa que não acertou o alvo ainda. E no final vai acertar. Então a gente tem que ter paciência com esse próximo. Mas o que é paciência, né? O que é esse tem de paciência, persevera, paciência? O que a gente tem que fazer para ter essa paciência? Tem 3 outras virtudes que nos ajudam a ter paciência. Uma delas é resignação. A outra é o autocontrole. E a terceira é a tolerância. Então, por que elas são tão importantes para a gente ter paciência com o próximo? Com esses palpites antagônicos do próximo? Porque o primeiro é a resignação. Então, é você aceitar que o outro não chegou lá ainda. Então, quando o outro fazer alguma coisa que você não compreende, que você quer analisar aquilo, né, julgar aquilo de forma negativa, o primeiro passo é você se resignar. É você entender que a gente ainda está no planeta de provas e expiações, indo para o de regeneração, mas ainda o mal ainda é muito forte entre os espíritos que estão encarnados. Então, a ignorância ainda que prevalece, a gente ainda está perdido, a gente ainda não sabe o que fazer com as nossas próprias vidas. Então, ter resignação, né? Ter aceitação que o próximo ainda não chegou lá e ele vai chegar. Então, paciência é você se resignar, é você aceitar a posição que o outro tá. O segundo é o autocontrole. Então, em vez da gente querer subjugar o outro, falar, nossa, como você errou, olha só esse seu defeito, que coisa feia. Não, você ter o autocontrole e não expor aquele erro pro outro, né? Não querer ferir ele a partir do seu próprio erro. E o terceiro é a tolerância. Então, você aceitar que o outro não vai viver de acordo com a sua vontade e que ele vai fazer escolhas que às vezes você não concorde. Mas o outro tem esse direito porque ele vai prestar contas com Deus, né? É a relação dele com Deus. Então, para a gente ter paciência, é importante a gente ter resignação, autocontrole e tolerância. Então, é aceitar que o outro vai caminhar na velocidade dele e como ele quiser para chegar nesse alvo, né? A gente não pode querer controlar a ação do outro. E também, esse exercício de paciência com o próximo é uma forma de caridade. Então, Pastorino, ele também dá um conceito de caridade que é assim. A caridade consiste em saber calar os defeitos alheios, assim como você gostaria que fizesse com você. Essa frase está no livro chamado Minuto de Sabedoria. E eu achei muito interessante que a gente sabe que fora da caridade não há salvação. Mas o que é caridade? Será que é só distribuir uma sopa, ajudar no centro, amar sua família? Não, caridade vai além disso. É também você calar o erro do outro. É você falar, mas eu não disse que não é pra você pisar nessa casca de banana que você vai escorregar. É você não jogar o peso do erro pro próximo. Porque ele já sabe que ele errou, ele vai sentir as consequências daquele erro, né? Pela lei de causa e efeito. Ele vai sentir que ele não acertou o alvo, ele vai entender que ele não fez a escolha certa. Mas cabe a nós a gente não esfregar na cara do outro, a gente não mostrar esse erro. Porque quem somos nós para apontar o dedo no outro, né? A gente também erra, a gente também faz escolhas ruins. Então, mesmo querendo que o outro evolua, que a gente querendo o bem do outro, não adianta a gente apontar o dedo na cara dele e falar, olha, você errou. Caridade também é você calar, você resignar, acolher esse erro do outro, consolar esse outro que errou. E não só esfregar a verdade que ele errou, né? Não cabe a nós a gente fazer isso. E aqui eu trouxe um conselho muito, muito interessante, que também está em Romanos, no mesmo capítulo 12, mas é o versículo 12, em que Paulo diz assim: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Então, é uma mensagem muito profunda, mas muito sucinta, né? Em que ele nos dá 3 verbos: se alegrar, ser paciente e perseverar. Então, a gente tem que se alegrar na esperança. Isso é muito transformador, porque normalmente a gente se alegra no presente, né? A gente se alegra pelo prazer que vai ter agora, no bolo de chocolate que vai comer, no filme que vai ver, nas coisas imediatas. Mas ele fala, a gente tem que se alegrar na esperança. Então, é naquilo que não aconteceu ainda. A gente tem que esperar e se alegrar com aquilo. E se alegrar com aquele próximo, que você sabe que tá errando, sabe que tá naquele ciclo de más escolhas, mas de vez em quando ele faz uma boa escolha.
de vez em quando a gente acerta, de vez em quando a gente tá nessa tentativa e a gente consegue seguir os ensinamentos de Jesus, a gente consegue dar um passo pequeno. Então, cabe a nós a gente se alegrar, a gente ver, celebrar as pequenas vitórias, né? Então, a gente ficar feliz com o pequeno passo que a gente deu, porque ele é pequeno, mas ele faz muita diferença. Então, com pequenos passos a gente vai evoluindo, né? Então, a gente tem a esperança que a gente vai evoluindo. Então, vamos nos alegrar com a esperança. Aí ele também fala, sejam pacientes na tribulação. Então, nessa tribulação, que é a própria encarnação, né, que é esse dia a dia, cheio de deveres, cheio de tarefas, cheio de sombras internas que a gente tem que colocar luz nelas, né? Então, a gente ser paciente. Não vai ser nessa vida que a gente vai virar a chavinha e ser espírito de luz, não vai ser nem na próxima, nem na outra. Então, a gente tem que ter paciência, né? A gente ainda é muito simples e muito ignorante, então a gente tem que ter paciência, que dia após dia, a partir de pequenos passos, a gente vai fazendo melhores escolhas. E o terceiro é perseverar na oração, que a oração é essa força, né? É esse ponto de luz no nosso dia que nos faz continuar. Então é assim, Senhor, eu tenho a vontade de ser melhor. Me ajuda, me dê forças, me dê paciência para conseguir ser mais tolerante, ser mais resignado comigo e com o próximo. Então a oração é esse ponto de consolo, esse ponto que a gente se recarrega para continuar, né, nessa tribulação diária. E complementando essa reflexão, o Tiago, no capítulo 1, no versículo 19, ele nos diz assim: sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar-se. Então é muito interessante também essa regra de conduta que o Tiago nos traz. Ele diz assim, a gente tem que estar sempre pronto para ouvir. Tem alguma conversa e a gente sempre quer dar o segundo passo, né, que é falar. Então a gente quer falar o que a gente acha, falar o que a gente pensa, falar o que a gente sente. Mas será que a gente, numa conversa, a gente está realmente ouvindo o outro ou a gente só está esperando para poder falar? Será que a gente, quando o outro faz algum desabafo, a gente quer consolar ele, falar, não, tudo bem, você abraça o outro, consola o outro, pratica realmente essa caridade que a gente comentou, né? Encalar o defeito do outro e só acolher, só estar presente. Será que a gente está presente e ouvindo o próximo ou só ansioso para falar, né? Então aqui Tiago nos diz, estejamos prontos para ouvir e tardios para falar. E também tardios para irar. Então, quando a gente vê que o outro não faz uma escolha que a gente acha certo, a gente já fica revoltado. Não, esse outro não entendeu. Não é esse caminho. O caminho é esse aqui. Eu sei o caminho certo, o outro não sabe. Então, a gente já vai começando a criar essa revolta, né? De querer impor ao próximo a nossa verdade. Essa questão da pressa, da gente querer impor, da gente querer controlar, é uma forma de violência. Porque a pressa é uma forma de violência. Deus, ele poderia. A partir de agora vocês todos estão evoluídos, acabou essa era de dor e sofrimento, vocês todos vão estar evoluídos num piscar de olhos. Não é assim. Deus, ele fala assim, vai lá, você vai encarnar, você vai ter dificuldades, mas é a partir delas que você vai se transformar, né? Então, ele não quer que a gente evolua no tempo dele, é no nosso tempo. Então, a paciência, ela é uma forma de amor também, assim como a pressa é uma forma de violência. Então, não cabe a nós querer controlar a velocidade da evolução do próximo e nem a nossa. Então, a paciência, você se esperar para você não querer falar e não querer julgar e não querer agir, também é uma forma de amor. É você respeitar o tempo do próximo. E também é importante a gente lembrar que todo julgamento é uma confissão. Então, como a gente está enxergando o outro? São com olhos de ver ou a gente está projetando no outro alguns defeitos nossos, né? Será que quando a gente vê o outro de verdade ou a gente está se vendo, né, no outro? Então, é interessante essa reflexão também, porque quando a gente fala sobre o outro, a gente fala mais da gente do que sobre o outro. A gente olha no espelho do próximo quem a gente é. Então, é importante a gente refletir se essas críticas que a gente está fazendo pro outro realmente são de características dele ou são nossas. Então, é importante a gente, quando a gente coloca para fora, né, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, é importante a gente refletir sobre o que a gente diz, né? Como a gente está vendo o mundo, como a gente está vendo o próximo. É assim que a gente se vê, né? Então, tem até aquela frase
popular, assim, que é a boca fala do que o coração tá cheio. Então, se a pessoa só tá reclamando, só tá vendo tudo como ai, tudo é terrível, Deus não entendeu, Deus não nos ajuda, por que essa pessoa tá sentindo isso? Por que ela tá se sentindo tão sozinha, tão perdida? Então, cabe a nós ter essa caridade, ter esse olhar paciente e acolher esse próximo que só tá falando, só tá vendo o mundo de uma forma tão negativa, né? Então, a pessoa, tudo o que a gente faz tem algum motivo. Ninguém se expressa sem ter algum objetivo com aquilo. Então, o outro que às vezes só reclama, só vê coisas negativas, provavelmente ele tá cheio daquilo no coração dele. Então, já que a gente quer ser espírita, a gente quer trabalhar com Cristo, cabe a nós a gente acolher esse outro e mostrar para ele que Deus está presente o tempo todo, ele é leal, ele é justo e tudo vai acontecer no tempo dele, né? Não no nosso tempo. Isso é muito importante a gente se relembrar. Bom, eu também trouxe uma reflexão do mesmo livro Boa Nova, que está no capítulo de Joana de Cusa. E o contexto dessa reflexão é assim. Joana de Cusa, ela era uma aristocrata, né? O marido dela, ele já trabalhava a serviço dos romanos, então ele trabalhava num bairro judeu e ele era esse que tomava decisões, né? E aí eles viviam na época de Jesus e Joana, ela já tinha o coração mais sensível para aceitar as verdades que Jesus veio trazer. Então ela já aceitava que Jesus era o Messias, que ele era o enviado de Deus para consolar os homens. Então ela queria também que o marido dela e o filho dela recebessem essa oportunidade de conviver com Jesus e aceitar o que ele veio trazer pra gente. Mas o marido, ele não queria entender isso, ele ainda estava nesse círculo de validação externa. Então, ele, quando era conveniente, ele era da religião romana, então ele era politeísta, e quando era conveniente, ele era judeu, ele aceitava as verdades das leis judaicas, né, de Moisés. E ele não queria aceitar as verdades de Jesus. E Joana queria, não, eu quero que meu marido, ele também seja cristão, eu quero que a gente siga junto nesse amor que Jesus veio nos trazer. E ele não queria aceitar. Aí Joana, ela vai lá para Jesus e desabafa para ele, Jesus, meu marido não quer aceitar que você é o Messias, o que eu faço? Será que eu tenho que pregar assim com muita força que você é o mestre, eu tenho que convencer ele a minha verdade, a verdade que eu acredito? Aí Jesus fala para Joana, quem sentirá mais dificuldade em estender as mãos fraternas? Então ele faz esse questionamento. Quem tem mais dificuldade em ceder? Será que é o que atingiu as margens seguras do conhecimento com o Pai? Então é aquele que já conheceu a verdade e já entendeu, né, que Deus não grita, que Deus fala com paciência, com tolerância, ou é aquele que entra esse debate entre as ondas da ignorância ou da desolação, da inconstância ou da indolência do espírito. Então, será que quem é aquele que vai estender a mão fraterna? É aquele que já tem o conhecimento do Pai, ou é aquele que ainda está perdido no meio das ilusões do mundo? Aí ele termina aqui. A sabedoria celeste não extermina as paixões, transforma-as. Então, essa parte de transformação me lembrou muito a história de Paulo, em que ele já tinha esse espírito de força, de combate, de direcionamento, de posicionamento. Então, ele aceitava as leis judaicas e queria impor isso para todo mundo. E quem não aceitasse, ele ia lá e matava a pessoa. Então, ele tinha essa força de direção, de ir lá e fazer. Né? Ele tinha essa energia muito forte. Mas não estava na direção certa, né? Ele não tinha mirado o alvo certo. Então Jesus falou, Paulo, por que você está me perseguindo? Eu sou o amor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí Jesus, por meio dessa passagem, né, ele transformou as paixões de Paulo. Então ele direcionou toda essa energia que Paulo tinha. Então, em vez de querer impor a verdade que ele acreditava que era certa, ele foi lá e foi pregar essa verdade. Ele foi falar, ele foi instruir, né, essa verdade para o próximo. Então ele tinha muita essa energia de pregar, de fazer, só que ele estava aplicando para a direção errada. Então Jesus ele não falou, Paulo, você está errado, não é para fazer assim, você acabou para você, você fez o errado, acabou para você. Não, ele pegou o que Paulo já tinha e só transformou isso. Então é legal com essa passagem de Joana de Cusa, a gente vê que quem está com mais conhecimento é quem tem mais responsabilidade. Então, não adianta a gente querer mudar o outro.
a gente pode tentar consolar e redirecionar, né? Assim como a gente redirecionar essa palavra de amor. E aí eu trouxe também uma reflexão que ela é de um pastor que eu ouvi uma vez, em que ele nos fala que a gente tem 3 grandes obstáculos na nossa vida. Um deles é a nossa cultura. Então a gente vem no mundo material, no mundo materialista, e a cultura de hoje em dia é a cultura do prazer, a cultura da pressa, a cultura do acúmulo. E a gente sabe que o espiritismo não faz sentido isso pra gente, porque esse corpo não é nosso, essa família não é nossa, esse dinheiro não é nosso, que o prazer material não vai satisfazer o nosso espírito, que a pressa não vai conquistar o que a gente precisa, e sim a paciência. Então, um dos obstáculos que a gente tem é essa cultura, né? É esse mundo material que vai nos iludir. O outro obstáculo é a natureza interna. Então, é o famoso orgulho e egoísmo, né? São essas sombras que a gente tem por a gente ser simples e ignorante. E o terceiro obstáculo é o adversário, então é o próximo, né? É esse próximo que é nosso espelho. Então ele nos aponta. Todos esses 3 obstáculos, eles nos apontam onde a gente precisa, onde a gente pode melhorar. Então eles nos testam e eles nos mostram onde podemos melhorar. Mostram onde temos que resistir. Porque a virtude é a resistência das paixões, certo? Então, em vez de a gente encarar todas essas questões, todos esses obstáculos como uma coisa ruim, como uma coisa do diabo, tentar entender elas como uma oportunidade, né? Então, quando eu tô encarnada no mundo material, eu vejo tantos estímulos, tantas coisas boas, eu vejo, nossa, eu ainda sou fraco, eu ainda tenho que resistir a querer comer um bolo de chocolate, eu ainda tenho que resistir a estar sempre correndo, eu tenho que resistir a querer acumular tudo pra mim. Então, isso nos mostra onde a gente tem que direcionar a nossa energia. E tudo isso são formas da gente melhorar. Então, eles nos testam. A gente fala assim, não, Jesus, eu já sou muito paciente, eu já entendi que paciência é o melhor se fazer e eu já entendi. Na teoria eu já entendi. Aí a gente vem encarnar e a gente vem testar. Será mesmo que eu tenho toda essa paciência que eu acredito que eu tenho? Aí Deus nos dá irmãos que nos fazem exercer a paciência, né? Irmãos mais teimosos, irmãos mais resistentes mesmo, pra gente ter paciência, pra gente exercer essa paciência. Então é sempre bom a gente encarar esses palpites antagônicos como um espelho pra gente ver onde a gente tá errando e onde a gente pode melhorar. Então era isso que eu tinha pra trazer sobre essa reflexão sobre o próximo. Mas o nome da lição chama Conta Pessoal. Então, vamos refletir um pouquinho mais sobre a nossa responsabilidade. A gente, todo mundo que tá aqui vendo, eu acredito que seja espírita. Então, no espiritismo, a gente acredita que quando a gente desencarnar, que esse é só um corpo que a gente tá sendo emprestado pra gente, quando a gente desencarnar, a gente vai ficar na nossa forma essencial, que é o espírito, né? E a gente sabe que o espírito vai para onde a nossa consciência nos leva. Então a gente sabe que o que importa, na verdade, no fim de tudo, é a nossa consciência. É a conta que a gente tem de prestar para Deus. Então, se a gente sabe que quando a gente desencarnar vai para onde o nosso julgamento, a nossa conta pessoal nos levar, por que aqui na Terra não trabalhamos e desconsideramos isso? Por que a gente está colocando mais energia nas questões materiais do que nas questões espirituais? Porque a gente sabe que a gente vai prestar contas com a nossa consciência para Deus. A gente sabe que o que importa não é o externo, e sim o interno. Então, por que a gente desconsidera isso nas nossas atitudes, né? Isso não faz sentido, já que a gente é espírita. Aí, eu trouxe uma reflexão pra gente pensar. O que você tem colocado na sua conta? Você tem medo ou alegria de ver seu extrato, né? Então, a gente sabe que tudo que a gente faz, toda a sementinha que a gente planta, a gente vai colher. E você? O que você acha que você está plantando? Você, quando você desencarnar, você acha que no seu extrato vai ter mais motivos para você se alegrar ou para você temer, né? Então, essa é uma pergunta interessante para a gente começar a recalcular a rota, a gente direcionar os nossos pensamentos, atitudes e emoções, né? Então, será que o que eu estou fazendo vai me trazer alegria ou vai me trazer medo para minha consciência, né? No final dessa encarnação. Então, tá aí uma grande reflexão para a gente fazer. E aí, lá no texto de Emmanuel, ele diz assim:
observa se a sinceridade te preside as resoluções e os atos, né? Então ele fala pra gente entrar no âmbito da nossa própria alma e observar se é a sinceridade que está nos fazendo escolher o que a gente faz. E isso é muito importante, porque a gente sempre tem que olhar para dentro para entender o que nos motiva a agir. Então, o que motiva os seus atos? A sinceridade no trabalho com Cristo ou o reconhecimento e validação dos outros? Bonus hora é a sinceridade ou retribuição? É para alimentar o nosso ego ou o nosso espírito? Então, você está fazendo o que você acha que é certo para alimentar o seu ego ou para alimentar o seu espírito? Para você fazer o bem, para ajudar a vida do próximo ou para você contar que fez o bem e ter uma validação externa, né? Qual é o motivo sincero que a gente tem feito o que a gente tem feito? É uma grande reflexão também, porque a caridade, ela deve ser feita por amor ao próximo e não por amor a si mesmo, né? Então tá uma grande reflexão aí sobre a nossa própria conduta pessoal e sobre a nossa própria responsabilidade também. E agora eu vou trazer uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 642, e que Kardec diz assim: basta apenas não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Então Kardec pergunta assim: se eu não fizer o mal nessa vida, eu vou conseguir garantir o meu lugar no nosso lar? Eu vou conseguir garantir um lugar perto de Deus quando eu desencarnar? Aí os espíritos respondem assim: não, não, é preciso fazer o bem no limite de suas forças, pois cada qual responderá por todo o mal que provocou, por causa do bem que não fez. Então não basta só não fazer o mal, basta só não matarás, não trairás, não praticar o mal. É também preciso fazer o bem. Então, o bem que você deixou de fazer também vai cair na sua conta pessoal, ele também vai chegar lá no seu extrato. Então, Jesus, naquela passagem no começo que eu contei pra vocês, dos quintos da Galileia, ele nos fala, é preciso a gente lutar contra o mal. Então, não é só a gente não fazer o mal, é a gente colocar toda a nossa energia pra combater isso, né? Combater com amor isso. Então, também é importante a gente fazer o bem e não só não fazer o mal. Por quê? Porque a verdade não precisa de guerreiros, e sim de testemunhas. Essa é uma frase muito, assim, interessante do Divaldo Franco, que ele nos mostra que o bem, a verdade, não precisa de guerreiros. Ela não precisa que a gente imponha ela, assim como o Joana de Cusa queria, para o próximo que não entendeu ela ainda. Não é pra gente tacar a verdade nos outros. Olha, você não entendeu, tudo que você acha tá errado, não é isso. Não é a vida não acaba, não só se vive uma vez, a vida não acaba nessa encarnação. Você vai ter outras encarnações, não é pra gente tacar isso na cara do outro, né? É pra gente ser testemunha disso com as nossas próprias ações. Então o Chico já nos dizia, né? É pra gente pregar o evangelho. E, se necessário, usar palavras, né? Então, o nosso testemunho é o que importa, é o nosso exemplo, é o que a gente tem a convicção e vive aquilo que a gente acredita, né? Não é a hipocrisia de ser espírita na teoria e não ser na prática, porque o que, no final das contas, vai ser útil pra gente são as ações que a gente teve, as ações do bem que a gente teve, né? Então, não adianta só a gente batalhar para impor a verdade, e sim viver ela. Então, eu trouxe uma reflexão final que é assim: enquanto trabalha, a gente se esquece da dor. Então, muitas vezes a gente está tão viciado, né, nesses hábitos de dor, de sofrimento. A gente faz uma coisa que a gente não gosta, aí a gente se sente mal, se sente culpa, e por isso a gente faz outra coisa que a gente não gosta para tentar tirar essa culpa da gente. Então, a gente está tão nesse ciclo, né, de erros, de não acertar o alvo. Uma forma da gente abrir a nossa perspectiva, né, olhar para o mundo como ele realmente é trabalhando. Então, é olhando para o próximo, sair do próprio umbigo, fazer o bem pro próximo, porque isso vai nos tirar dessa dor que a gente sente, esse egoísmo que a gente sente. Muitas das vezes que a gente tá preguiçoso, que a gente não quer ir pro centro, que a gente não quer trabalhar, é porque a gente tá muito olhando pro nosso próprio umbigo, a gente tá olhando só na nossa perspectiva, mas a gente vem em comunidade. E Deus nos colocou numa família e no meio de uma comunidade pra gente auxiliar o próximo, pra gente trabalhar. Porque enquanto a gente trabalha, a gente esquece de um pouquinho de si, né? Jesus já nos disse naquele mensagem que a gente tem que sacrificar a si mesmo. Então, amar é se sacrificar, é se diminuir para engrandecer o outro.
assim como a gente queria que o outro fizesse com a gente. Aqui fica a reflexão, essa mensagem final, para a gente olhar mais pro próximo, para a gente amar o próximo e não julgar ele, para a gente ver que o outro é nosso irmão. Então, Jesus já nos disse naquela mensagem, a gente tem que nos unir e não nos separar, porque Jesus, ele quer que todas as ovelhas dele cheguem no objetivo, né? Ele não vai deixar nenhuma para trás, nem eu, nem você, nem aquela pessoa que você acha que está tão ignorante, tão distante da verdade. Então, cabe a nós ir até essa pessoa e consolar ela, estender a mão, dar um abraço, falar: eu te entendo, eu já errei, eu não sou essa pessoa tão evoluída como eu queria ser, mas eu tô tentando, eu tô dia após dia, com paciência, tentando ser melhor. Então, essa foi a reflexão que eu quis trazer hoje, pra gente ter, não a ansiedade do futuro, do que a gente não tem controle ainda, e sim olhar pra dentro, ver o que a gente tem controle e o que a gente pode melhorar. Porque no final das contas a gente vai prestar contas a si mesmo e não pelo próximo. Então, essa reflexão, né? Vamos olhar pra dentro, o que a gente tem controle é nós mesmos e o que a gente vai colher as consequências são dos nossos próprios atos, não são dos atos do próximo. Então, vamos sempre relembrar de ter paciência com o próximo, de dar o testemunho da verdade. Então, se a gente quer tanto uma mudança no mundo, sejamos essa mudança. Sejamos o que a gente quer ver no outro. Sejamos esse pai que a gente queria que mudasse. Sejamos esse amigo que a gente queria que mudasse, né? Então, a gente olhar para o próximo, ver o que ele não conseguiu ainda e ser essa mudança que a gente enxerga no próximo, né? Então, essa era a reflexão de hoje. Então, para concluir, a gente vai fazer uma oração para sair daqui melhor. Então, vamos fechar nossos olhos, acalmar nossos pensamentos e olhar para dentro. Olhar para nossas atitudes, para os nossos pensamentos e por aquilo que a gente deseja. Que possamos ter coragem de olhar com sinceridade o motivo das nossas ações. Que possamos fazer a caridade dando foco no outro e não em nós mesmos. Que possamos, a partir do conhecimento que nós temos, consolar o próximo, consolar aquele que ainda não entendeu que o amor, o bem e a verdade é o que reina no mundo, e não o mal. Que possamos ser testemunhos da tua verdade, Jesus. Que possamos ser os seus discípulos. Que possamos nos espalhar no mundo e viver o que o Senhor veio nos ensinar. Que possamos ser responsáveis e verdadeiros com esse amor e com essa assistência que o Senhor nos dá. Que o Senhor abençoe o lar de cada um de nós e nos dê coragem e amor para prosseguir. Que assim seja. Então era essa a mensagem de hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.